pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma semana aqui do nosso Saca Dúvidas. Esse programa semanal que a gente tem aqui de perguntas e respostas. Essa semana a gente fez uma pergunta a respeito de carnes, né? Quais eram as suas principais dificuldades ao se cozinhar a carne, né? Então a gente grava um vídeo que vai às 12h30, né? Mais ou menos nesse horário, toda quarta-feira, né? Então fica ligado aí. Se tiver alguma pergunta também, seja fora da semana, fora desse contexto que a gente coloca a semana, do tema central que a gente coloca na semana, pode perguntar que a gente, de repente, se a gente achar legal, a gente faz até um programa desse aqui, uma aula mais específica a respeito dessa dificuldade ou desse tema que você tem, tá legal? Bom, coloquei aqui minha colinha aqui dessas perguntas que surgiram pra gente, né? Eu queria primeiro me apresentar. Meu nome é Henrique Salsano, para quem não me conhece, sou professor de gastronomia, fui professor universitário durante vários anos, hoje eu tenho uma escola de gastronomia. Então, quem ainda não me segue no Instagram, gostar do nosso conteúdo, segue no Instagram, a gente tem o Facebook também, e tem o YouTube que vai todos esses vídeos dessas aulas e alguns outros também, mais curtinhos. Vai tudo para lá para vocês poderem assistir e estar acompanhando aí esse conteúdo que a gente coloca semanalmente, tá legal? Bom, vamos para a nossa aulinha aqui. A primeira coisa que eu queria falar a respeito da sua importância, né, em todo o sistema produtivo, né? Você também faz parte de uma cadeia, então a sua escolha quando você está fazendo compra lá no seu mercado que você costuma fazer ou no seu açougue, a sua escolha, o que você coloca no seu prato, o que você come, é extremamente importante para essa cadeia. Você faz parte dessa cadeia também. Então escolha empresas, né? Pequenos produtores são sempre melhores de se escolher, né? Mas obviamente pesquise a respeito disso, né? Se forem empresas grandes, né? Observe a respeito de responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Você é uma parte muito importante dessa cadeia, você é o final dessa cadeia, você é o que faz essa carne ser espetacular, ser maravilhosa, né? Então, desde o começo, desde a cria, né, até essa alimentação, o clima, o relevo, o abate, toda aquela produção que se existe, né, até chegar no mercado, até ser embalado e chegar na sua casa e não perder a cadeia de frio. Você é o final dessa cadeia, mas você também é parte importante, né? Tanto na escolha do produto, de você escolher empresas que são boas, que não tenham problemas com esses temas que eu falei, tanto no final, né? Na própria cocção, que é disso que a gente vai tratar aqui hoje, né? Então, tem alguns países como Brasil, Uruguai e Argentina que tornaram a carne quase que um orgulho nacional, né? Mas produto de exportação. Então a gente tem a Argentina, né? Quando você fala tanto a Argentina quanto Uruguai, quando você fala em carne, você está falando de um produto de boa qualidade, né? Você provavelmente vai visitar um país desse e você vai querer comer a carne, né, desse país para poder experimentar e ver qual é a diferença, né? Os cortes argentinos são diferentes dos cortes brasileiros, né? Mas de uma maneira geral você tem curiosidade. Isso faz parte também tanto de um orgulho quanto de um prazer, né? Essas raças vieram da Europa, essas raças que principalmente a Argentina, o Uruguai tem ali, as nossas também, né? Vieram da Europa, e elas se adaptaram muito bem por conta do clima, clima menos, a gente tem picos de frio, nem de excessivo calor, né? Principalmente picos de frio, né? Onde o pasto
vai ficar mais macio, né? Você não tem grandes relevos, né? Você tem pastos que são mais planos, né? Tudo isso vai influenciar e muito nessa qualidade da carne, né? Até na quantidade de gordura que se obtém desse animal, né? Então você tem clima, relevo e alimentação, que são extremamente importantes, né? Apesar de tudo aquilo que eu falei anteriormente, esses 3 itens são da qualidade da carne, né? E você pesquisar a respeito de quem está produzindo essa carne e como está produzindo essa carne, tá? Bom, obviamente que isso tem qualidade na carne, porque o animal não faz muito exercício de subida nem de descida, né? Quando você tem um pasto mais plano, mais macio, ele não tem muito, o animal não precisa ter muita força, né? Isso obviamente impacta na quantidade de gordura, na quantidade de fibra que tem a carne, tá? Bem, a gente falando da carne em si, né? Dos tipos de corte, né? A gente tem uma classificação que é lá dos tempos bem antigos, né? Talvez do tempo quando você era criança, você tinha essa divisão, né? De carne de primeira, carne de segunda e carne de terceira, né? A gente não tem muito isso, eu particularmente não tenho muito isso, carne de primeira, de segunda e terceira. Eu acho que toda carne ela tem uma qualidade muito boa, né? E aí, o que vai diferir aí é como você cozinha essa carne. Essa que vai fazer toda a diferença, e foi o tema das nossas perguntas lá atrás, né? Dessa semana. Vamos desenhar isso. Eu, apesar de não saber, eu gosto de desenhar. Ou você tem lá o boi lá, que ele está pastando, certo? A melhor forma de você fazer a cria, né? Existem algumas maneiras de fazer a cria, né? A gente não vai tratar disso nesse vídeo, mas ele pode ser criado solto, procurando o próprio alimento, ou dentro de um curral, você fornecendo alimentação para ele. Isso vai diferir na qualidade da gordura também e na qualidade da carne, obviamente, tá? Então você tem lá, você teoricamente tem uma luz bem aqui aqui eu coloco aqui, né? O desenho não tá bom, mas vai dar pra gente entender, tá legal? Então eu vou dividir esse animal aqui em 3 partes, mais ou menos, tá? Pra gente não ficar doido aqui com nome de corte de carne, tá? A gente vai dividir ele mais ou menos em 3 aqui. Aqui eu vou colocar como se fosse de primeira. São as carnes que tem de primeira, essa parte aqui mais em cima, tá legal? Essa aqui de segunda e essa de terceira. Então eu tenho 3 qualidades de carne, se a gente for, né, colocar assim como qualidade de carne, para a gente poder conhecer esse animal, né? Então não existe, se eu estou tratando de carne de terceira, não existe, eu não posso falar que ela é de uma pior qualidade que de primeira. Eu vou tratar ela de um modo completamente diferente, porque ela recebe uma quantidade de exercício, de esforço completamente diferente que aqui em cima, do que essa carne que está aqui em cima, tá legal? Então eu posso fazer essa classificação primeira, segunda e terceira, mas especificamente para determinar um modo de cocção, não uma qualidade de carne. Toda carne, o animal é de primeira, o animal é muito bom, então todo ele vai ser de primeira, toda a carne que eu tirar dali vai ser de primeira, tá? Se levando em consideração aquilo que a gente já falou. Então eu tenho aqui, tá? Isso é só uma divisão para você ter uma noção. Óbvio que eu tenho cortes aqui que eu não posso considerar que são de primeira, tá? Isso é só para a gente poder entender um pouco o animal. Esses cortes de primeira, eles são cortes geralmente que vão muito rápido na cocção, né? Que a gente chama na minuto. Que você cozinha,
e serve, né? Tipo o filé mignon. O filé mignon, de 3 a 6 minutos ali, ele vai, dependendo da espessura do teu filé, ele vai estar pronto, você vai servir. Então são cocções que são muito rápidas, que vão sair na hora, que vão sair no minuto, tá? As carnes de segunda, né, porque está aqui em cima, então ele vai ter menos movimentação, vai criar menos esforço nisso aqui. As carnes de segunda eu tanto posso fazer cocções rápidas, como as daqui de cima, quanto cocções mais lentas. É um meio do caminho isso aí, tá legal? Geralmente são carnes que vão ser servidas com molho ou vão ser colocadas no guisado, né? Eu não preciso de uma cocção muito longa, mas também não vai ser uma muito curta, tá? E as carnes de terceira, né? Classificando assim, essas carnes de terceira, elas precisam de tempo para serem cozinhadas. Eu não posso pegar uma carne daqui, por exemplo, e adotar uma técnica de cocção dessa aqui de cima, porque não vai dar certo, tá bem? Então, toda a carne é boa, o animal tem que ser de primeira, levando em consideração o que a gente já falou, e a sua técnica de cocção que tem que ser adotada de uma forma melhor, certo? Então, vamos dar alguns exemplos desse animal aqui, para a gente entender bem o que está acontecendo aqui. Bom, eu tenho carne de primeira, que eu já dei o exemplo, que é do filé mignon. Eu cozinho rapidamente, dependendo da espessura, né? Isso também foi tema no tempo que eu cozinho uma carne. Se eu tenho carnes que são aqui dessa parte mais de cima, eu vou cozinhar mais rápido, filé mignon, dependendo da espessura, né? Uma espessura de 2 dedos, que é um medalhão mais ou menos, ele vai cozinhar muito rápido, né? E a gente vai falar dos pontos daqui a pouco. Isso vai depender, obviamente, da espessura, da tua chama e do ponto que você quer essa carne, tá? As carnes de segunda, por exemplo, o acém ele é mais próximo daqui, tá? Uma peça de carne que é mais daqui assim, né? Ela é própria justamente para isso, para você picar ela, para você cortar em pedaços que até que são maiores, para você servir junto com o molho, para você fazer um guisado. Então ela é legal para isso. Então cabe mais ou menos no que a gente está falando aqui, né? Apesar dela ficar um pouquinho ali nessa divisão que a gente fez aqui da primeira, né? De qualidade de primeira, mas ela também desce aqui para essa parte da segunda aqui, tá? E de terceira, que eu vou dar o exemplo do ossobuco, né? O ossobuco é essa parte da canela, onde eu tenho muito colágeno aqui no centro dela, mas eu tenho uma carne bastante boa aqui, muito saborosa, que tem pratos clássicos que são feitos com esse ossobuco, né? Você pode conhecer por outros nomes também, mas essa é a parte da canela do boi aqui. Então eu tenho aqui um colágeno aqui central, né, que tem bastante sabor, que isso vai se dissolver aos poucos, né, e eu tenho a parte aqui lateral aqui que tem carne, né. Qual o processo de cocção que eu vou adotar aqui? Eu não posso simplesmente selar essa carne e servir ela, porque não vai dar certo, a pessoa não vai conseguir comer isso. E todas as propriedades legais que tem aqui, essa carne, esse tipo de carne aqui, eu não vou conseguir transportar esse sabor para a carne. Então o que eu faço? Vou fazer uma cocção lenta, aqui rápida, aqui mais ou menos, e aqui uma cocção muito lenta. Eu preciso de 3 fatores aqui: tempo, temperatura e umidade. Então eu preciso de um tempo largo, muito largo, falando de 4 horas, por exemplo. Temperatura, uma temperatura que seja muito baixa, então ela vai cozinhar isso por um largo tempo em meio à umidade. Meio à umidade que eu digo dentro de um líquido, né? Se for um caldo de carne, melhor ainda. Se eu cozinho nessas condições, né, ao final de 3, 4 horas, eu vou tirar uma carne muito saborosa daqui. Uma carne desfiando, uma carne macia. Então,
que a gente pode considerar disso aqui? Se eu adotar a técnica de cocção, né, uma técnica de cocção mais adequada, eu consigo transformar qualquer corte aqui em um corte de primeira qualidade ou excelentemente bom, né? Bom, e aí a gente vai para os pontos que a gente falou, né? Vamos dar o exemplo, por exemplo, do filé mignon, né? Que é uma carne que vai sair no minuto, que aí eu posso mexer com esse ponto, né? Com um pedido desse ponto. Tem aqui um medalhão, por exemplo, mais ou menos assim, certo? Que eu vou tirar do filé mignon. Esse medalhão, ele pode sair. A primeira coisa que a gente precisa é ganhar cor, né? nesse medalhão, nessa peça de carne, né? Essa cor é dada por uma caramelização da frigideira. Então a frigideira, quanto mais quente, melhor, né? Para que eu ganhe, uma preocupação primeira é ganhar caramelização, ganhar cor. Depois você cozinhar a carne ao ponto que você quer. Então essa caramelização é feita pela alta temperatura da frigideira ou de onde você estiver cozinhando, certo? Então eu vou fazer uma caramelização superficial aqui, tá? Que é esse desenho que eu estou fazendo aqui, certo? Então caramelizei, ganhei a cor que eu queria e aqui está tudo cru. Aqui não tem nada, não está cozido, não está nada, tá? Então se tempera antes, né? Isso aqui, logo antes que eu for levar para a frigideira, então tempero com sal, pimenta do reino e levo para a frigideira quente com a gordura que eu adotei ali para isso, ou manteiga, ou azeite, ou uma mistura dos dois, não tem problema nenhum, legal? E a partir daqui, dessa caramelização, eu vou me preocupar com o ponto que eu quero. Então esse ponto que eu quero é o quê? É um ponto cru, né? Que seria um pouco mais do que isso aqui, só um pouco mais. Tem gente que gosta, a gente precisa falar que é perigoso, mas tem gente que gosta, né? É perigoso você servir carnes assim, mas tem gente que gosta. Bom, aí eu tenho a caramelização e é importante a gente falar que carne precisa de descanso, tá legal? Então depois de se cozinhar, sempre se deixa um tempo para ela poder recuperar os sucos dela. Se eu tenho uma cocção muito agressiva aqui, eu cozinho isso com muita temperatura, esses sucos tendem a ir para o centro dela, certo? Quando eu faço isso descansar, eu recupero esses líquidos, elas começam a irrigar para as laterais dele, tá legal? Chama isso de água livre, de líquido livre, tá? Então eu tenho aqui uma caramelização que foi feita aqui nessa primeira e eu vou cozinhar aqui um pouquinho, que ela vai ganhar um pouquinho de espaço aqui, certo? Mas aqui ela vai continuar bem crua, tá? Essa temperatura coração aqui, eu vou falar que ela tem de 40 a 45 graus, vocês conseguem ver aqui? Tem de 40 a 45 graus esse coração aqui, esse centro, tá legal? Se eu colocar um termômetro aqui, isso é muito rápido que eu vou ganhar isso, tá? Depois da caramelização, porque você pode adotar várias técnicas de cocção aqui, né? Tanto você fazer a terminação, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra que eu tô falando. Você pode adotar essa terminação aqui que a gente vai falar, que é o ponto da carne, ou no forno, ou na frigideira, não sei, ou dentro de algum molho. Essa terminação aqui você faz em outro local qualquer que você escolha. O próximo ponto que a gente tem, caramelização aqui, lateral, e a gente avança um pouco com essa cocção, tá? Esse é o melhor ponto que tem para mim. Isso aqui a gente está falando de 50 a 55 graus, temperatura coração. Isso aqui eu estou falando de mais ou menos, depende de vários fatores, depende da tua chama, espessura da tua frigideira,
o local onde você está cozinhando, depende da espessura, né? Depende de vários fatores, mas isso aqui em geral eu estou falando de 3 minutos. Isso de um lado do outro, tá legal? Mais ou menos isso, tá legal? Ela vai avançar um pouquinho aqui, a cocção, e aqui eu vou ter uma coisa mais rosada, certo? O próximo ponto aqui a gente chama de ao ponto. A gente avança mais com isso aqui. Vou ter esse centro aqui mais rosado, certo? Vou ter a minha caramelização aqui ainda, ok? E essa parte aqui vai estar menos suculenta do que aqui, mas vai estar mais cozida, e a parte rosada aqui ela vai estar mais central, certo? Aqui quando eu tiro ela está bem suculenta, né? Esse ponto aqui, na minha opinião, é o ideal para a gente se tirar uma carne, certo? Se você não tem um termômetro, que você pode estar comprando, um termômetro comum, né? De gastronomia, que eu digo, tá? Você pode estar indo pelo tempo, né? E aqui é a experiência. Toda comida que a gente vai fazer, toda comida, a gente não faz e serve. Existe um teste antes. Então, esse teste é legal, justamente por essas variações que podem existir, que possam existir, né? O próximo ponto aqui, tá? É um ponto já bem cozido. Eu não vou ter quase nada. Essa parte rosada ela vai estar bem central ali, quase imperceptível. E essa parte aqui já vai estar toda cinza, toda cinzenta, né? Toda com aquele aspecto de bem cozido. Então, eu tirei toda a suculência da minha carne. Aqui eu não falei a temperatura, mas isso aqui é por volta de 60 graus, tá? Aqui a gente está falando de uma temperatura aqui que vai de 68 até 70 graus mais ou menos, tá? Então já é uma temperatura bem alta, né, para uma carne. Então esses pontos aqui você precisa ir testando para você ter essa medida. Então o importante aqui, essas carnes que vão ficar naquela parte de cima, que vão sair rápido, tá legal? Que a gente está falando. A gente deu o exemplo do filé mignon. Filé mignon, então, precisa ter uma frigideira quente, gordura para você selar isso. Tempera 1 segundo antes de você levar para a frigideira. Quando temperou, ganhou essa caramelização que você quer, e aí você vai chegar no ponto que você quer. Ou se você quer mal passado, que é o caso do primeiro, ou se quer muito bem cozido, que é o caso desse último aqui que a gente falou. O que eu estou falando aqui, o melhor ponto para mim, na minha opinião, é esse segundo aqui, que a gente chama de sangrando. Esse é o caso do filé mignon. O exemplo ali que a gente pode dar de uma carne de segunda é o acém, por exemplo, né? Eu até falei ele anteriormente, é um acém, que aí você pode servir dentro de um molho, dentro de um líquido, né, que é legal para isso, dentro de um guisado. É uma carne boa para isso, né, que ele vai cozinhar não tanto tempo, como as 3, 4 horas que eu falei que é o ossobuco, mas ele cozinha um certo tempo para ele poder quebrar essas fibras, certo? E o caso do ossobuco e aquela parte toda que está ali embaixo, se você cozinhar dessa forma, você vai ganhar muito sabor com essa cocção que seja mais larga, certo? Então, falando dos pontos, falando dos exemplos aqui que a gente tem, né? Falamos de algumas perguntas, acabei respondendo aqui algumas perguntas aqui com o tempo aqui do que a gente falou. E era isso, né? A gente falar um pouquinho a respeito de carne. Então, comprar melhor, saber de onde compra. Você faz parte da cadeia, você é o último dessa cadeia, você é o que vai cozinhar e que vai servir, né? Você que está aí na sua casa, que quer cozinhar melhor, que quer trazer um produto melhor para você e para a tua família.
verifique esses pontos que a gente conversou, né? Desde o começo, né, da escolha da carne até o final, que é o ponto mais adequado e qual é a carne mais adequada para se servir. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra na próxima semana. Se tiver alguma coisa que a gente não tenha falado ou que você queira saber, pergunta aqui embaixo que a gente ainda responde para você. Tá legal? Tchau, tchau!